trabalho é trabalho. Não tem como, muitas das vezes, a gente acaba levando o problema do trabalho para dentro de casa, mas a gente tem que aprender a separar um pouco, porque senão não dá certo. E assim não levar os problemas de casa para o trabalho. Então tem que ter muito mente aberta e muito respeito um com o outro. E é isso que a gente conversa muito desde o início, para que a gente não perca esse respeito, que a gente tente entender um ao outro, respeitar as limitações um do outro. E isso a gente já está há esses 15 anos e graças a Deus não temos o que reclamar. Nossa parceria é ali de companheiros, de marido e mulher, de profissionais e principalmente de amigos. A gente conversa tudo referente ao trabalho, à vida pessoal, então isso tudo a gente lida muito também como amigos e ao respeito, né? Então isso é muito importante para que a caminhada siga em frente com sucesso. Certo, agora eu pergunto também aqui aos nossos convidados, né, que a gente já apresentou, só fazendo uma correção aqui, é Érico Parente, né? Sim. Érico Parente e a Bianca Pérez também são casados, né, e também empreendedores. Eu faço a mesma pergunta a vocês, porque eu acho interessante contar também um pouquinho desse sentimento, né? A gente, como o Carlos Oshiro já trouxe aqui pra gente, né, duas cabeças pensam melhor, mas como que vocês começaram a verificar ali que era um momento de atuar junto? Como é que foi essa iniciativa? Tá. Bom dia, Naine. Eu vou contar um pouquinho essa história, um pouquinho breve. Eu já atuo no mercado de seguros há 25 anos, desde os 16 anos. Sempre trabalhei nesse segmento, fui funcionário de uma seguradora e depois entrei na empresa do meu pai, que é uma corretora de seguros, certo? Conheci a Bianca em 2010, temos um relacionamento aí há quase 9 anos. E eu a convidei para trabalhar no mercado de seguros, porque ela tinha o potencial as características necessárias para entrar no mercado, por ser uma pessoa super comunicativa, certo? Então ela enfrentou esse desafio. E como casados, como relacionamento, desde o início eu falei para ela, eu estou assumindo no nosso relacionamento o ativo e o passivo. O que é meu é seu, o que é seu é meu também, certo? O que você tem de dívida é minha dívida e vice-versa. Ou o que eu tenho de lucros é seu também, tá certo? E você já percebeu esses potenciais, né, nela também? Sempre percebi, tá? Ela é uma pessoa que ela tem muito mais ação do que eu planejo muito, eu penso nisso, enquanto eu falo que eu estou pensando, ela já está agindo, tá certo? Complementa o pensamento do outro. Complementa. Ou seja, ela não soma na minha vida. Eu sempre digo a ela que ela multiplica. Ah, que legal. Isso. Que o Oshiro falou. Quando a Gisele entrou na vida dele, nos negócios, as coisas multiplicaram. Da mesma forma, isso também aconteceu na minha vida profissional. Muito bacana. Oshiro, muito interessante isso quando ele fala de multiplicação, né? Eu entendo ali que o negócio, da forma como eles relataram aqui pra gente, né, tendem a crescer cada vez mais. Na velha economia existia um paradigma, e cada vez mais paradigma, graças a Deus ele é quebrado, né? Quem era a pessoa que tinha que sustentar a família era o homem, né? E a mulher estava lá na sua casa, cuidando dos filhos, fazendo o almoço. Esse era a visão da velha economia. Hoje, na nova economia, né, a mulher exerce o seu papel preponderante também na sociedade. Ela faz acontecer, ela assume as responsabilidades, ela opina. E isso vale também para o mundo do empreendedorismo. Então, cada vez mais, ontem eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, né, perguntando, dá certo empreender em casal? E por incrível que pareça, 71% das respostas dizem que sim. Né? É possível ter sucesso, é possível você harmonizar a vida em casa e a vida na empresa. Então, as pessoas, a sociedade começa a entender que é possível, né? Claro, desde que haja amor e profissionalismo, eu acho que tem tudo para dar certo.
Então, acho que essa é uma quebra de paradigma bastante grande e quem tende a ganhar com isso é a família, né? Certo. Agora, tiveram, claro, as outras pessoas que opinaram, dizendo que no momento, né, não dá certo ali, né? 71, né? Você falou, mas 71% disse que dá certo, né? Certo. 29% falou não dá certo. E por que será que esses outros 29 não estaria dando certo? A maioria está dizendo que dá certo. Quem diz que não dá certo é que talvez o relacionamento já não esteja tão bom, né? Ou de repente fala, nossa, eu vou enjoar muito da situação. Por isso que eu coloquei o sentimento, o amor, né? Porque eu acho que tem uma diferença entre paixão e amor. Paixão é aquela chama inicial, né, do início do namoro e tal, e que essa chama, com o tempo, ela tende a ir diminuindo e aí fica o amor. O amor é o respeito, o propósito em conjunto, a constituição de uma família, então essa é a base. Então, se você não tem a base, não vai dar certo nem no casamento. Então, o amor é a base de tudo e não somente na vida dos casais, né? A nova economia diz que o amor tem que estar presente no relacionamento entre as pessoas. Tem que haver amor entre você e o seu colaborador, entre você e o seu cliente, entre colaborador e cliente em 360 graus. Então, quando a gente começa a operar com base nas pessoas, o jogo vira, o jogo muda e aí o faturamento, o lucro, a sustentabilidade da empresa é uma consequência, né, dessa lei natural que une as pessoas, que é o amor. Muito legal. Agora eu pergunto aqui para os nossos convidados, como é que funciona na prática, para a gente poder compreender um pouquinho melhor, a atuação de vocês enquanto profissionais, né? Todos vocês aqui são empreendedores, mas como é que vocês fazem essa distribuição das atividades ali na hora da realização dos serviços de vocês, para quem está ouvindo conseguir entender, né? Como é que vocês fazem esse complemento ao trabalho do outro? Olha, no nosso caso, desde o início, acho que é uma coisa fundamental, deixar bem claro o papel de cada um. Então, nós temos uma empresa, nós temos 8 setores. E nós tínhamos um grande desafio, Chico, eu até estava comentando isso ontem numa outra situação, mas um grande desafio que é realmente casa de ferreiro, espeto de ferro. Ou seja, imagina, você vê muito isso no Brasil inteiro, escritórios da nossa área não ter a sua contabilidade, não ter a sua parte fiscal, não tem mesmo. E ter só uma planilha, ou seja, e nós temos um desafio de fazer isso diferente. Então, lá em 2009 ainda, nós, na realidade, escolhemos a Vanessa para que a Vanessa assumisse toda a nossa parte administrativa, contábil, fiscal, do escritório, departamento pessoal, fazer isso realmente de uma maneira correta para poder dizer, olha, como é que eu posso... Com competência, Exatamente, né? Ela é contadora também, então tem responsabilidade para isso e graças a Deus, passados aí praticamente 10 anos, deu muito certo. Nós colocamos tudo da empresa, os papéis da empresa realmente em ordem. Mas se isso não tivesse ficado dividido lá atrás, não teria dado certo. Então, ou seja, nós separamos os papéis, o meu, o dela, dos outros sócios, dos demais setores, tudo muito bem alinhado, e aí cada um sabe o seu papel, trabalha dentro dessa competência e responsabilidade, e graças a Deus está funcionando muito bem. Okay? Muito legal. A gente vai já continuar falando sobre esse assunto, porque a gente precisa agora dar uma pausa rapidinho. Agora em Manaus são 9 horas e 18 minutos. Participe com a gente, o nosso WhatsApp é 98115-8557. Nós estamos falando hoje sobre casais que empreendem juntos. Será mesmo se dá certo? Participe, mande sua mensagem pra gente, conte pra gente qual a sua opinião para o 98115-8557, intervalo e já voltamos. BN, empreender na Amazônia. Dá pra baixar um pouquinho? Quer baixar um pouco? Eu tô transmitindo no Face, tá? Ah, legal. Então, eu já marquei vocês dois. Eu não achei o Face de vocês. Não estão, não? Face a gente não tem. Não tem. Tem só o Instagram. Legal. Baixa mais. Tá muito todo, ó. Tá muito alto. Eu tô com um ruído desse lado do ouvido já.
CBN Amazônia, audiência pública, o seu programa de debates. A partir de 9h30 da manhã, você acompanha as análises dos assuntos que estão em pauta do Amazonas e participa conosco com perguntas e comentários. É de segunda a sexta-feira, comigo, Fábio Melo. Eu te espero. Só na CBN você ouve Mário Sérgio Cortella. Pessoas que hoje estão ainda por aí, de modo arrogante, precisam entender que uma obra, para ela ser perene, ela tem que ser muito mais do que apenas uma passagem exitosa ou uma celebridade monetária. O nome é uma foto escrita na água. Sim. No Jornal da CBN. Em Manaus, 9h20. CBN. Empreender na Amazônia. E já estamos de volta com Empreender na Amazônia. Hoje estamos falando sobre casais que empreendem juntos. No relacionamento em casais, o fator financeiro tem grande participação nas conquistas e também nas frustrações. Isso até porque mesmo na hora de se relacionar, a condição financeira tem grande importância e influência. E como nós já estamos conversando aqui desde o primeiro bloco, é claro que tem alguns pontos aí a serem seguidos que podem sim ajudar a dar muito certo em qualquer tipo de empreendimento, como o caso aqui da Vanessa e também do Evandro e da Bianca e Érico, que são nossos convidados de hoje. Ainda há pouco vocês, tanto a Bianca como o Érico a Vanessa e o Evandro estavam compartilhando aqui com a gente sobre como que eles dividem essas funções dentro da empresa, enfim, né? A gente quer ouvir também como é que a Bianca e o Érico fazem também essa divisão dessas atividades de acordo com a formação de cada um, né? Com o conhecimento que vocês têm. Bom dia a todos. A gente entrou no desafio de empreender no ano passado e até então a gente trabalhava na empresa da família do Érico e pra gente não tinha a questão administrativa, operacional, processos que tem que ter em toda empresa, né? E aí a gente buscou ajuda profissional, já que a gente decidiu empreender. E a primeira coisa que a gente fez foi distribuir as funções, né? Como eu tenho um perfil mais comercial, eu sou a parte comercial da empresa. E o Érico, por ter formação em economia e ser uma pessoa mais analítica, né? Ficou com a parte financeira, administrativa e gerencial interna. Acaba que eu, como ele diz, eu sou metida, eu acabo me intrometendo na parte dele, mas para ajudar, colaborar e melhorar em determinadas questões, né? Nossa equipe não é muito grande, é uma equipe de 4 pessoas, eu, Érico e mais 2 colaboradores, que é o Matheus e o Rafael, que nos ajudam no apoio da retaguarda, né? E como eu sou uma pessoa também muito expansiva, né? Falando dessa forma, a gente colocou uma parede, né? Para que a gente não fique se olhando toda hora, porque a gente experimentou trabalhar lado a lado e não deu muito certo. Olha, que coisa. Porque acaba um se metendo no que o outro tá fazendo e cobrando: o que tá fazendo aí? Por que tu tá fazendo isso? Então isso não é muito bom, né? Acaba tanto prejudicando o relacionamento pessoal, o casamento, como o profissional. Então, quando a gente decidiu montar a estrutura da corretora, cada um na sua salinha, com seu espaço, para que tenha liberdade de trabalhar da forma que achar melhor. É claro que a gente se reúne, discute os pontos que estão bons e ruins, o que precisa melhorar e o que tá bom, mas a gente teve também essa questão de dividir as funções. E hoje eu sou mais a parte comercial, pós-venda, comunicação com o cliente, e ele acaba ficando com a parte mais interna e financeira, mas ele também vende, também é área comercial, também tem os clientes que ele atende. Muito legal. Quer complementar alguma coisa? Só complementando, essa história da barreira foi bem interessante, porque na primeira empresa que nós trabalhamos, na empresa do meu pai e os sócios dele, nós trabalhávamos em salas separadas, né? E após a abertura da empresa, nós trabalhamos em casa num primeiro momento, né? Então trabalhamos lado a lado. Então, como éramos nós dois e 4 braços para fazer diversas coisas, houve um determinado conflito. Mas aí nós buscamos ajuda profissional, com uma consultoria de empreendedorismo do nosso amigo,
E nós identificamos esse perfil. Olha, precisamos trabalhar em separado, como éramos antes, tá certo? Acho que uma das dicas, né, a Bianca já disse, né? Quais as dicas que são interessantes serem cumpridas para quem trabalha em casal? Um é respeitar a individualidade de cada um, né? Então, eu recomendo que não dividam a mesma sala. Cada um na sua sala à parte. Eu já entrei em algumas empresas que, de repente, dividiam a mesma mesa, né? Não contente em dividir a mesma sala, dividiam a mesma mesa. E já dividem a mesma cama, né? E a mesma mesa do jantar. Então, a individualidade é importante. Aí entra um outro sentimento que tem que tomar muito cuidado, que é a administração do ciúme. Porque você vai estar lidando com clientes, né, do sexo masculino, do sexo feminino. Então, a confiança tem que existir, porque senão, né, você acaba não dando certo em relação aos negócios. Então, uma das dicas é: tenham salas separadas, né, evitem, de repente, estarem muito juntos, né, dentro das 8 horas do trabalho, cada um em sua sala, cada um respeitando a agenda do outro, e não ficar: onde você vai? O que você está fazendo? Então, acho que esse cuidado faz uma grande diferença no dia a dia, que não deixa de ser 24 horas juntos, né? Sim. E outra coisa que é importante, que inclusive, né, a Vanessa disse e o Evandro também, é não levar trabalho para casa. E não tem jeito, tem determinada hora que você está com a cabeça quente em função de um problema que ocorreu, e aí você abre isso na mesa de jantar, e aí é legal criar um código. Por exemplo, lá em casa a gente criou um código de tipo assim: começou a falar sobre trabalho, um assobia. Então assobia, eu falo: tá, desculpa, não é aqui o horário para a gente falar sobre trabalho. Então você começa, né, a criar algumas sinalizações que o outro entende. E aí já se cala, porque não dá para levar trabalho para casa, porque aí realmente, né, daqui a pouco você não tem mais um companheiro ou uma companheira e fica só o sócio. E é preciso que isso esteja muito claro para os dois, para que os dois percebam ali que esse não é o momento, para um não ficar chateado com o outro quando o outro não quiser falar sobre aquele assunto. Isso, é uma disciplina, né? Na verdade é uma criação de uma rotina de que trabalho não se leva para casa, e os problemas de casa, porque você tem filhos também, você tem a gestão das finanças pessoais, né, não se leva para dentro da empresa. Uma outra coisa que a gente vai comentar mais tarde também é com relação às finanças, não misturar. Porque aí você tem uma tendência, já que é tudo em família mesmo, é nós, aí você mistura conta da empresa com conta de casa, né? E a gente vai dar uma dica também daqui a pouco de como administrar as finanças para casais que são sócios. Agora, outro ponto interessante que eles trouxeram aqui pra gente também, a Bianca citou ali que ela percebeu ali que não estava dando certo tal situação, né? Colocou uma parede, enfim. Então, a gente percebe que eles fizeram uma autoavaliação, e tentaram solucionar aquele problema e depois procuraram ajuda também. A busca por ajuda, por consultoria, e a gente inclui aí a busca constante pelo conhecimento. Inclusive tem uma dica de livro, né, bem interessante, é Casais que Enriquecem Juntos. Né? Então isso é muito legal, porque você quebra aquele paradigma de que não, quem tem que sustentar a casa é o homem. Né? Agora, quando você tem essa confiança, né, dos dois fazendo esse trabalho em conjunto, né, faz uma grande diferença. Falando desse livro, esse livro a gente leu no início do namoro, que foi quando o Érico falou: tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Então, assim, naquele momento eu falei: opa, peraí. Ele: não, lê esse livro aqui. A gente leu juntos, né? Ele leu primeiro, depois eu li. E aí foi que eu comecei a entender o quanto era importante isso. Que quando a gente separa as finanças, acaba que um pode entrar num suicídio financeiro que vai afetar o outro de alguma maneira. Então, hoje lá é tudo nosso. Certo. Agora eu quero fazer aqui uma pergunta de um ouvinte que mandou mensagem aqui pra gente, o André Cardoso. Ele disse: bom dia, pergunto a Érico e Bianca: tudo é muito lindo na parceria de casais, mas qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram, que podem passar ao público? E como que vocês resolveram, né? Ele quer entender um pouquinho aí, porque não é tudo muito lindo, né? A gente sabe que quando tem um conflito, né? Como vocês já até adiantaram pra gente. Vocês também, né? Quais foram as dificuldades? Eu vou começar, quero mandar um grande abraço ao André. Obrigado pela pergunta, acho muito pertinente. Realmente, quando a gente vive dessas... Você olha, o gramado do vizinho é sempre mais verde que o seu, certo? Mas nem tudo são flores,
temos sim diversos desafios, né? Não tivemos filhos cedo por opção e acabou que o nosso primeiro filho foi a nossa empresa, né? Isso toma tempo e agora temos o desafio de planejarmos o nosso bebê realmente, de fato, esse ano. E entre outros desafios pessoais e profissionais que temos, né? Não é fácil mesmo, mas não é impossível. Nada na vida é impossível. A dificuldade somos nós, pessoalmente, que colocamos. As barreiras que somos nós que precisamos desafiar e derrubá-las e seguir em frente. Tá Até certo? porque nós somos o oposto, literalmente, um do outro. Nós somos muito diferentes. O Érico é muito mais tranquilo, eu sou muito mais expansiva, falo mais. E pra gente, essa mudança de abrir a nossa empresa envolveu também questões familiares. E pra gente no início foi duro, foi complicado. Não vou dizer que a gente vive um mar de rosas, que a gente vive se amando, claro que não. A gente também discute, a gente briga, mas o importante é manter o respeito, né? Porque é claro que somos pessoas diferentes, a gente vai ter opiniões diferentes. Mas se a gente mantém o respeito um pelo outro, tá tudo caminha bem, como a própria Vanessa falou, né? Você tem que estar sempre ali em harmonia, tentar resolver os problemas de uma forma harmônica, para que essa caminhada perdure, né? Porque afeta também outras áreas da nossa vida. E claro que sempre vai existir as divergências de ideias, né? Olha só, a gente está se aproximando agora do repórter CBN, a gente vai para daqui a pouco para o repórter CBN, em seguida a gente volta e continua ainda falando sobre esse assunto, a gente volta com a Vanessa e também com o Evandro, para entender quais foram as dificuldades que eles enfrentaram, que eles podem aqui compartilhar com a gente, para que você que está nos acompanhando, se você empreende com seu esposo ou com sua esposa, também possa compreender um pouquinho melhor como é que tem sido essa atuação na prática. Você que está pensando em seguir também nessa área e empreender conjuntamente. Agora em Manaus são 9h31, repórter CBN, daqui a pouco a gente volta. Pronto, já foi meia hora. Passa rápido mesmo. Boa. Você vê que é dinâmico. A gente quando já tá, o nervosismo vai Vai passar. você tá Difícil é mais tranquilo. Desde o início, quer dizer, trabalha contigo? Não. Ela trabalhava com outra coisa. Ela cuidava da hamburguela, ela já trabalhou vendendo joias, mas ela se achou mesmo lá na Targo com o que ela faz hoje. E aí ela acabou enfrentando muitos problemas com relação ao quê? Ao propósito. Enfrentou muitos problemas com relação ao propósito, né? O que é que eu vou fazer que eu amo? Então tudo que ela fez antes foi meio que empurrado, porque ela veio pra cá, ela não é daqui, ela veio pra cá pra ficar comigo. Então a gente Vocês casou. conheceram em outro lugar? Sim. Lá no Mato Grosso. Então ela abriu mão, né, do que ela fazia, e ela é formada em ciências da computação, que não tem nada a ver com o que ela faz hoje. E hoje o que ela faz lá de coaching e tal é a realização dela. Legal. Agora o Érico, ele me conhece desde 2010, não. 2010 a gente começou a namorar. Ele me conheceu em 2008. Aí ele me enrolou um tempo. Aí ele se separou de mim, a gente separou, a gente só tinha um lance, né? Eu digo que a gente só tinha um lance. Era um crush. Era um crush. Na nova economia, crush. Aí um ano depois, ele me procurou no domingo de Páscoa. Aí eu falei assim, eu não vou dar abertura pra ele agora não. Ainda menti, disse que eu tava namorando. Mentira, não tava namorando ninguém. E aí, Valorizou o passe, né? Valorizei o passe. Valor agregado, né? Valor. Aí eu tinha eu fazia publicidade nessa época e tinha uma agência Disque. Minha agência deu certo. Desde o primeiro momento ela não deu certo. Aí a minha amiga, para com isso, eu sei que tu gosta dele, vai lá, vai atrás dele. Aí eu convidei ele pra sair. Ele falou, não vai dar, mas eu quero ir pro cinema amanhã, que era no dia seguinte. Aí a gente foi pro cinema, só que ele, não, mas eu quero chegar antes da sessão. Quando foi antes da sessão que a gente sentou na praça de alimentação lá do Manauara, a gente era bem liso nessa época. Aí a gente andava de ônibus, e aí sentamos lá na praça de alimentação do Manauara e falou assim, olha, é o seguinte,
eu gosto de você e é daqui pro casamento, tu quer? Não tinha mais tempo de namorar, não. Decidido, rapaz. Mulher é sempre muito detalhista, não tem É. tempo. Em Manaus são 9 horas e 34 minutos. CBN. Empreender na Amazônia. E quero registrar aqui a participação do Campos e Milene, que mandou mensagem aqui pra gente, dizendo o seguinte: bom dia, amigos da CBN Manaus. Estamos ouvindo os casais de empreendedores e nos deparamos com os amigos Érico e Bianca. Quero dizer que somos testemunhas vivas do esforço desse casal e que, de fato, são merecedores do sucesso alcançado e irão muito além, são realmente multiplicadores. Parabéns pela iniciativa e sucesso. Está aí, portanto, a participação, Campos e Milene, que estão acompanhando neste momento a programação. Muito obrigada também pela audiência, pela participação de vocês. E você que está nos acompanhando pode participar também, mandar mensagem. O nosso número é 98115-8557. Quero aproveitar também e dizer o nosso DDD daqui de Manaus, que é o código de área 92, porque nós também estamos ao vivo para o Acre, Rio Branco. Muito obrigada também pela audiência, você que nos acompanha também pela rádio e pelo aplicativo. Evandro é do Acre, olha só. Olha que legal, bacana aí, ó. Então, quem está acompanhando aí, conhece ele, pode mandar mensagem também. O DDD 92, número 98115-8557. E ainda antes do repórter CBN, a gente estava aproveitando aqui para responder uma pergunta de um ouvinte que ficou curioso para entender sobre as dificuldades que os casais enfrentam ou podem compartilhar aqui com os ouvintes. A gente ouviu ainda há pouco a Bianca e o Érico, que estavam compartilhando aqui um pouquinho da experiência deles, mas nós também queremos saber quais foram as dificuldades, os desafios que a Vanessa e o Evandro também enfrentaram e como que vocês conseguiram resolver, solucionar esse problema. Dificuldades sempre vai aparecer, né? Sempre existem. No nosso caso, nós temos 3 filhos pequenos, então a dificuldade é maior ainda pelo fato de conciliar tempo ao trabalho e à família, aos filhos, né? Mas, desde o início, nós temos um propósito. Então, todos os dias a gente acorda pela manhã pensando no nosso propósito. Então, isso faz com que a gente, todos os dias, ao levantar, nós tenhamos força e fé em Deus para que sempre para fazermos o melhor, né? E pensando nos nossos filhos, no futuro dos nossos filhos. Então, isso faz com que nós enfrentemos todas as dificuldades que existem, são muitas, não são poucas, né? No nosso dia a dia sempre vai aparecer, né? Tanto na vida profissional como na vida pessoal, familiar, sempre vai aparecer. Mas quando a gente tem um propósito, isso fica bem mais fácil. Então, teve alguma situação assim bastante complicada que vocês tiveram que sentar, vamos tentar resolver aqui de uma forma, de uma outra forma. As famosas DRs, né? Vamos popular. Mas assim, acredito que a dificuldade maior que a gente tem mesmo é a questão de conciliação de tempo. Então, às vezes, acaba ocorrendo mesmo no domingo ali, à noite, o Evandro precisar ficar até um pouco mais tarde no escritório, eu não, vamos para casa que nossos filhos estão ali esperando. Então, acredito que a maior dificuldade mesmo nossa ainda é a questão de tempo mesmo, conseguir conciliar o tempo da empresa com a família. Isso no caso dos dois? No caso dos dois, mais ainda com ele, que acredito que ele vai falar um pouquinho aí pra gente, mas é essa mesma questão. Então, a gente está trabalhando muito nisso. Então, a gente tem uma equipe excelente, que eles nos ajudam muito nisso, mas a gente ainda precisa dar um passo maior ainda para que a gente consiga esse nosso propósito. Vamos ouvir o contraponto agora, né? Não, exatamente. A pergunta é muito interessante. Mas problemas, sempre, isso aí em qualquer relação. Acho que independente de ser casado ou não casado, você montar uma sociedade, com certeza vai ter problema. No meu caso, eu resumiria, até para não tomar tempo, o seguinte: primeiro, eu amo o que eu faço com a pessoa que eu amo, entendeu? Então, nossa, foi uma declaração, né? É interessante, porque eu amo o que eu faço, desde muito novo que eu trabalho na parte de ciência contábil,
e a Vanessa é a pessoa que eu amo. Então nós juntamos na realidade isso, e aí tem que ter o respeito, o companheirismo. Fazendo isso, eu acho que dá muito certo. Muito legal. Eu queria fazer um contraponto também. Vamos lá. A Vanessa e o Evandro tocaram em dois assuntos importantíssimos. Primeiro, a administração do tempo, propósito, e o terceiro, são três, o amor. Então, como eu te falei há pouco, eu trabalho há 25 anos no mercado, sou apaixonado pelo que eu faço, também por exemplo do meu pai, que é um cara que é meu herói. Tá? Eu consigo dizer também que eu consegui expor o amor que eu tenho ao meu trabalho, à minha profissão, à pessoa que eu amo, certo? E ela multiplica, e também o tempo. A administração do tempo é primordial, já tivemos isso em consultorias e nós batemos nessa tecla também comigo, a Bianca e a nossa equipe, o Matheus e o Rafael. Essa semana, inclusive, nós falamos sobre agenda, certo? De como compor uma agenda, a lei de Pareto lá, aquilo que você vai colocar 20% das tuas ações para obter 80% dos teus resultados, certo? Então é isso que eu quero contrapor. E o desafio para quem tem filhos é muito maior, né? 3, né? 3 filhos, então pequenos, né? Então, ou seja, vocês têm que administrar ainda mais o tempo, porque eles exigem atenção e eles estão em crescimento. Então é importante que os pais estejam presentes nesse momento. E a mulher né? tem a mulher tem uma jornada, sei lá, acho que quíntupla, décima, sei lá. São várias jornadas. São várias, ainda mais quando você empreende, né? Tem um lance da agenda também, né? Eu acho que é importante ressaltar isso. E dentro da agenda você tem que ter os seus diversos papéis da vida, né? Porque nós temos vários papéis da nossa vida. Eu, por exemplo, tenho o papel de empresário, de coach, de marido. Né? O que mais importa na minha vida, o que mais importa na nossa vida são os nossos relacionamentos nos diversos papéis que nós temos. E aí, para mim, é ponto crucial toda semana, né, e filar uma boia, né, a sopa lá da minha mãe, lá no restaurante dela. Então a gente une o útil ao agradável. Né, dos meus filhos tem que ter algum momento que a gente joga um baralho, né, porque hoje nós estamos no mundo da internet e no mundo dos games para os filhos, e às vezes a gente tem que falar, não, vamos dar uma descida ali jogar um futebol, vamos então jogar um baralho, vamos jogar um War, resgatando, né, antigos modelos. Agora, eu gostaria também de dar uma outra dica com relação aos casais que empreendem juntos, é com relação ao conhecimento. Né? Então, eu percebo que os dois casais que estão presentes aqui, eles buscam conhecimento em conjunto. O que acontece com casais que não buscam o mesmo conhecimento em conjunto? Começa a ficar distante o nível de assunto, o nível de conhecimento. E aí você vai para uma mesa de jantar, enquanto um que tem um conhecimento muito maior começa a falar sobre um determinado assunto, a outra pessoa de repente está falando sobre a novela. Nada contra as novelas, né? Mas é importante você ter um conhecimento abrangente de vários temas. E aí eu percebo que cada vez mais casais que ganham conhecimento juntos, eles conseguem ter o mesmo papo e a mesma conexão. Você vai perceber que às vezes nós vamos em alguns restaurantes e tem casais que estão em silêncio. Eles entram mudo e saem calados, porque não tem conexão na conversa. Então, o nível de conhecimento está muito alto, e aí quando um fala algo, o outro não consegue entender. E então, é tipo assim, trabalhar isso? É possível desde que os dois busquem o conhecimento em conjunto. Aí entra na parte de motivadores. O que une os casais não são os comportamentos iguais. A gente tem comportamentos diferentes nos casais, e o que o une é o que motiva um a se levantar pela manhã, ser muito parecido com o do outro. Por exemplo, a Vanessa falou sobre propósito. Propósito é o motivo de você se levantar pela manhã. Se o casal tem o mesmo propósito, então estão no mesmo barco, eles estão juntos. Então, casais que não têm esse mesmo propósito, provavelmente vão entrar em conflito, e daqui a pouco, quando chega a fase do amor, que é a fase de a pessoa se programar lá, né, para frente, olha, quando eu tiver velhinho eu vou cuidar de você, né? Aí você começa a ver, né, uma sintonia, não só com relação a empreender juntos, mas, tipo assim, seguir a carreira e a vida, né, dentro da jornada. Agora, Carlos Oshiro, tem um outro ponto também que eles relataram aqui pra gente, a gente percebe muito bem aí, que precisa, na hora de ter essa atuação em conjunto aí, a atuação dos casais, ter um forte diálogo. Sem um diálogo,
fica complicada a situação. Sem comunicação, né, você não consegue nem fazer a gestão na sua empresa. Né? Às vezes a gente pergunta para alguns gestores, alguns donos, você tem uma reunião com a sua equipe? Não. Você tem um propósito da sua empresa? Não. Você tem uma meta? Não. Isso é muito normal acontecer nas organizações. Né? Então, na realidade, a empresa sobrevive, a relação do casal sobrevive, né? E se não tem paixão, né, sendo aceso a todo momento, gerando ações inesperadas, gerando aquele famoso encantamento, né, que normalmente no início do namoro se tem, os buquês de flores não aparecem mais, né, as caixinhas de bombons, os jantares. Então você tem que perceber que é muito parecido a relação nossa na organização com a relação nossa com o nosso par. Né? Então isso faz com que as pessoas tenham uma reflexão muito clara do que é que eu estou gerando de inesperado para as pessoas que estão ao nosso redor. Muito, muito interessante isso. E quando vocês falam aí dessa questão do diálogo, da conversa, vocês procuram sempre fazer isso? Vocês, no caso, buscaram ajuda para tentar solucionar ali alguns problemas, mas a conversa é constante na vida de vocês, né? Vocês estão sempre tentando conversar para ter uma convivência harmoniosa, né? Sim, a conversa ela precisa existir. Né? Porque muitas das vezes o Evandro fala uma coisa não só para mim, mas para toda a equipe. Muitas das vezes não é o que nós falamos, é a forma como falamos. O como falamos. Então, isso a gente tenta, pelo menos, ser muito mente aberta para receber esse conselho, que eu chamo como conselho, não é um puxão de orelha, eu entendo que é um conselho. Então, muitas das vezes ele vem até com a minha pessoa para falar, não é bem assim, não é dessa forma, a forma como você falou não é o correto. Então, naquele momento, às vezes dá até uma chateação, mas muitas das vezes, sempre, né? Nem muitas das vezes, é sempre quando a gente para pensar e ver realmente ele está certo. Então, sempre a conversa ela precisa existir, até mesmo para o relacionamento, tanto pessoal como profissional, né? Vamos ouvir o contraponto. Agora, não é só um complemento, tem um detalhe. Eu nunca faço isso na frente dos outros. Eu sempre chamo, converso em particular. E também, às vezes a gente fala uma coisa, vai dar um conselho, e às vezes, quantas vezes já voltei na sala e falei, desculpa, falei de uma forma que... A humildade é importante, a humildade. Deveria falar. Isso tem que existir, porque senão começa a desgastar o pessoal. É uma coisa, como o Oshiro falou no início, são as mesmas pessoas no profissional e no pessoal. Então tem que ter muito cuidado com tudo isso. Só um detalhe em cima do que o Oshiro falou ali, que eu acho que é fundamental. A questão que o Oshiro estava colocando agora há pouco antes sobre... que você falou um pouco antes, Oshiro. Com relação ao conhecimento ou não? Com relação ao conhecimento, ok? Eu entendo que isso aí é um grande balizamento para o casal. Por quê? Eu, como por exemplo, minha esposa estava grávida da nossa filha, que tem agora um ano e 4 meses. Eu esperei 1 ano e pouco para poder fazer um curso junto com ela. Porque eu queria muito fazer aquele curso, era muito importante para a minha vida profissional. Eu precisava muito, mas eu falei, não, vamos fazer juntos. Por quê? Porque senão eu vou me distanciar dela e vai acabar acontecendo aquilo que você falou. Esse já era um pensamento seu? Não, esse era um pensamento que eu amadureci com o casamento. Antes eu não pensava assim. Mas você vai envelhecendo alguns anos, né? Você vai aprendendo algumas coisas. É a maturidade, né? A maturidade vai vindo, você vai percebendo que se você fez um planejamento de envelhecer juntos, você tem que pensar lá na frente isso. Não tem como você não buscar o conhecimento junto. Você vive junto, trabalha junto e tem que realmente buscar o Faz tudo junto com o teu parceiro, né? Exatamente. Eu quero ter um contraponto. Olha só, agora são 9 horas e 48 minutos. A gente vai precisar dar uma nova pausa rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco, continuando ainda falando sobre esse assunto. E claro, falando também sobre a questão de finanças. Finanças, né? que é muito importante, né? É muito importante, a gente deixou claro para o último bloco aí. Então não saia daí, participe se você ainda não mandou a sua mensagem. Para quem está nos ouvindo no Acre, o nosso DDD é 92, número 98115-8557, intervalo e já voltamos. O Acre, né? Eu saí do Acre há 20 anos. Você então nasceu lá mesmo? Mas sua família está lá, né? Mas em Rio Branco? Não, em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, a família dele toda está lá.
Hoje está transmitindo pro Acre, né? Eu sou Ele me avisou já depois. E quais são as Fica ali idades lá. dos bebês? Um tem 10, um tem 5 e a outra tem 1 ano e 4 meses. Mas aquilo que tu falou é importante, porque a tua cabeça estava na maternidade, naquele momento que tu tá grávida. Isso é um problema, né? Aí ele vai fazer um Começa a curso, ver uma pô, distância eu tô muito aqui grande, aí pensando você não no fala mais nascimento do das bebê, coisas, né? Você percebe às vezes E o pai também tem que ter uma quando a esposa não trabalha. Você percebe às vezes isso. Exato. Aí o cara é um alto executivo e tal, tá sempre fazendo treinamento, workshop pela empresa e a esposa não trabalha. Chega uma hora que chega em casa, eu vou falar o quê? Conversar o quê com a minha esposa? Ô, Chico, Porque não tem conexão. Quando eu tive o segundo filho, há 5 anos atrás, foi um momento que estava bem delicado no escritório. E eu acabei engravidando, foi uma gravidez muito complicada. E quando eu tive o bebê, para você ter uma ideia, eu precisei voltar para o escritório. Com 40 dias voltou eu, o bebê e a babá. E eu era contra. Ele era contra, mas a necessidade fazia com que eu ficava entre ele, nossa, ele está precisando da minha ajuda. 9h50 pelo horário de Manaus. CBN, empreender na Amazônia. E já de volta, hoje estamos falando sobre casais que empreendem juntos. Você está pensando em ser empreendedor com seu esposo ou sua esposa? Tem dúvidas sobre como continuar nesse caminho aí de empreendedorismo? Mande sua pergunta pra gente, sua mensagem. O nosso número é 98115-8557, nosso WhatsApp. Agora, lembrando que nós também estamos ao vivo para quem nos acompanha no Acre, em Rio Branco. Então, tem que colocar o DDD na frente, né? O nosso código de área aqui em Manaus é 92, número 98115-8557. E a gente estava ainda há pouco falando sobre essa questão de amadurecimento, né? Diálogo, que é super importante na hora de dar continuidade ao trabalho e no empreendimento, enfim, tem coisas aí que precisam ser amadurecidas com o tempo, né? Agora tem um outro ponto também que é de suma importância, que o Carlos Oshiro já até adiantou aqui pra gente, que é a questão das finanças, né, Oshiro? Como é que fica essa divisão aí entre os casais? Eu vou perguntar para eles, né, como é que eles administram essas finanças, se tem uma conta conjunta, se tem um prolabore, ou se vai se gastando conforme se tem um caixa, para depois a gente entrar com um contraponto, né, com uma opinião do que deveria ser o melhor dos mundos. No caso do Érico, né, eles têm inclusive uma empresa que chama Mais Proteção Financeira, né, que ajuda a fazer esse planejamento de previdência, de seguros, né? Então eu queria ouvir de vocês aí como é que vocês administram essa parte da gestão das finanças, né? Existe um paradigma aí de que a mulher gasta mais do que o homem. Como que é essa situação aí? Bom, as finanças no começo, para mim, no início do nosso relacionamento, foi um ponto de conflito. Porque eu trabalhava, eu tinha minha renda, ele trabalhava, eu tinha a renda dele, e a partir do momento que a gente se juntou, era tudo nosso. Então, o período de adaptação para essa realidade, é tudo nosso, foi um pouco complicado para mim como mulher, porque eu sempre fui muito independente. E aí, quando a gente foi caminhando juntos, a gente abriu uma conta conjunta. Então, tudo que a gente recebia de produção da empresa que a gente trabalhava vinha nessa conta. Quando decidimos abrir a empresa, ficou bem claro desde o começo, como a gente já tinha essa cabeça de separar o joio do trigo, a gente falou, não, a conta da empresa, as despesas da empresa na empresa, você vai tomar conta, Érico. Então, hoje ele administra o faturamento da empresa, as contas da empresa, e eu fico com a parte de casa, né? E a gente tem a conta conjunta, na empresa a gente tem uma retirada para pagar as nossas despesas. Logo no começo que a gente decidiu abrir a empresa, a gente pegou todas as nossas economias para injetar nesse negócio, porque era um negócio que ia nos trazer retorno financeiro. Então a gente acabou tirando todas as nossas reservas, mais a conta conjunta, ela entra para pagar as nossas contas, nossas despesas, o que a gente precisa para o nosso dia a dia, e as despesas da empresa na empresa. A gente até separa cartão de crédito da empresa, pessoal, mas os gastos, eles são todos em conjunto. A conta é conjunto, o cartão de crédito é conjunto, ele tem que dar cabo do gasto dele, eu tenho que dar cabo do meu gasto, o que é que foi isso, onde foi que você gastou aquilo, mas é muito importante você ter isso numa planilha,
você ter isso, no caso das despesas pessoais, fazer uma planilha, discriminar, Classificar bem os gastos. cada gasto, e na empresa também. Porque se você tem um gasto elevado na empresa, obviamente vai afetar a sua retirada para as suas contas pessoais. A gente não mistura o dinheiro, mas se um lado está ruim, pode acabar afetando o outro também. E como é num casal de contadores, tá vendo que aí a gente só tem casais aqui, né, ligados em finanças. Não, desde o início sempre foi um ponto que foi colocado. Nós recebemos o nosso Prolabore, né, nossa distribuição de lucro, e não jamais, se o Evandro, como eu sou do financeiro, né, se o Evandro precisar o valor que for e me pedir ali, pegar comigo no escritório, é adiantamento de Prolabore. Não tem jeito, vai vir descontado na folha de Prolabore. Então, a gente tem essa consciência desde o início, né, não misturar as compras do escritório. O escritório também tem o seu cartão de crédito, tudo que é do escritório é comprado nesse cartão, não mistura a vida pessoal com o nosso Prolabore. Aí nossos gastos pessoais já é outra coisa, né? A gente tem também conta conjunta, tem tudo, mas não interfere jamais nos pagamentos ali da empresa. Tanto é que a empresa tem o seu balanço, tem seu balancete, tem todas as suas documentações direitinho. Qualquer retirada que seja feito entra como adiantamento de Prolabore. É tudo discriminado para que não exista essa diferença aí de gastos sem saber com o que foi gasto, né? Mas a gente tem que estar bem preparado psicologicamente, né, e emocionalmente para lidar com esse tipo de... Você vai juntar tudo e aí às vezes a gente quer planejar alguma coisa, não dá porque a fonte de renda ela vem de um lugar só. Inclusive, eu quero só acrescentar uma historinha. No início, eu sempre falei, olha, nós temos que fazer reservas para trocar de veículo, para adquirir o nosso imóvel, o nosso apartamento. Nós não moramos, nós não financiamos um imóvel quando casamos, para evitar o endividamento, e sim fazer uma reserva financeira. O mesmo valor do aluguel que eu gasto, eu faço uma reserva financeira. Só que, porém, nesse último ano, retiramos as nossas reservas para um novo investimento, que sabemos que vai haver o retorno. Só que a Bianca, ela ficava maluca. Eu estou cansada de fazer reserva para tudo. Mas hoje eu já tenho outra Hoje cabeça. ela já tem uma maturidade muito melhor. E aí, Carlos? O ideal é a famosa palavrinha chamada Prolabore, né? Que a Vanessa tocou nesse assunto. O ideal é que as finanças da empresa, né, sejam pagas pela empresa, você tem que ter um fluxo de caixa, a reserva da empresa, e que cada um dos sócios tenha o seu Prolabore, né? E aí esse Prolabore é para ele ter o gasto dele também, até como crença de merecimento, né? E não ter que pedir satisfação para ninguém. Olha, eu vou ali comprar uma camisa para mim, eu gostei de uma bolsa ali muito legal, eu acho que eu quero trocar o meu computador pessoal, e aí não ter que ficar dando satisfações. E aí as reservas do casal, que é para alguma troca de veículo ou para compra de um bem, né, com um valor maior, são os planos em conjunto, são né? os planos em conjuntos que você vai criando o teu cofrinho lá também. Olha, você vai entrar com quanto aqui, vamos entrar com quanto, mas sempre separando o que é da empresa e o que é da família. Quando você mistura tudo, e a gente percebe muito isso nas empresas familiares, né, nas empresas menores ou de médio porte, e até grandes empresas que cresceram e ficaram com a cultura de uma empresa pequena, né? Aí daqui a pouco vem os filhos, daqui a pouco vem a nora e o genro, daqui a pouco vem os netos, e aí todo mundo metendo a mão no dinheiro, e aí você começa a perceber que provavelmente no futuro vai ter problema financeiro essa gestão. E Carlos, só para esclarecer para quem está ouvindo, né, de repente ficou com dúvida aí sobre essa palavrinha que você falou, Prolabore, né? O que significa na prática? Prolabore é o salário do dono, né? Enquanto o empregado recebe um salário lá, um contra-cheque, um olerite, né? Essa palavrinha técnica Prolabore é o salário do dono, que é estipulado também, é recolhido o imposto em cima disso, né? Ele tem que prestar conta disso dentro do imposto de renda, e aí entra também o papel do contador, porque você tem várias formas de você fazer isso, e aí existem formas que você paga, de repente, de uma forma legal, menos impostos. Então aí entra o papel do profissional para fazer todo, né, esse acompanhamento e essa consultoria. Muito legal, muito bacana, portanto essas dicas aí do Carlos Oshiro. Carlos, eu queria que você repetisse aqui, a gente está se aproximando já do finalzinho do programa, quais os livros, né, você citou um deles aqui,
que as pessoas que estão nos ouvindo podem ler também, porque é de muito importante adquirir esse conhecimento, como em livros, né, treinamentos, enfim. Sim, casais que enriquecem juntos, né? É uma boa leitura. Tem um livro chamado Propósito também, do Joy Raymond, né? Eu vou fazer um jabá aqui também do meu treinamento. A gente tem uma imersão do empreendedorismo, onde muitos casais participam dessa imersão, constroem a estratégia em conjunto. Isso tem colaborado muito para que, né, essa nova economia seja vista e praticada da melhor forma. Certo. Então, quero aproveitar aqui e pedir aqui que vocês já se despeçam, né, dos nossos ouvintes, né, as considerações de vocês. Qual a mensagem que vocês deixam para quem está nos ouvindo, tanto aqui em Manaus, pelo aplicativo, enfim, para quem está pensando em ser empreendedor? Qual que é a dica para começar a ser empreendedor com seu esposo, com sua esposa? Eu quero só agradecer aos nossos amigos, as mensagens dos ouvintes, a todo o público, ao Carlos Oshiro, a você, Naine. Tá? Eu quero só também acrescentar uma dica de livro de um economista chamado Marcos Silvestre, que é o Plano da Virada. Ele também dá dicas bem interessantes sobre gastos. E vocês aqui? Agradeço a todos, agradeço ao Oshiro, e a dica que eu dou é faça uma imersão com o Oshiro, que com certeza, a empresa vai fluir. Nós fizemos e ponto crucial também. Muito legal. Muito obrigada pela participação de vocês. O Bom Dia, nosso tempo é curtinho, e assim nós encerramos o programa de hoje. A produção foi de Adriane Souza, os trabalhos técnicos de Rai Áudio e a gerência de jornalismo de Muniz Neto e direção regional de jornalismo de Luiz Augusto Pires Batista. Você fica agora com as informações do repórter CBN.